Didi e Dedé, Mussum e Zacarias. Teu mundo é encanto e magia. Era o que dizia o samba enredo da Escola de Samba Unidos de Cabo Sul, que homenageou os Trapalhões em 1988. Mas passam-se anos, décadas, gerações, e o encanto pelos Trapalhões nunca diminui, pelo contrário, só aumenta, a ponto inclusive de surgirem trabalhos literários como O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu, de Rafael Spaca, que destaca a filmografia dos Trapalhões de que época? De todas as épocas. De 1965 até 1991. Vai até um pouco mais, não era o foco, a ideia era concentrar na filmografia dos quatro, mas eu não deixei de abordar a filmografia a posteriori do Renato e do Dedé. Eu entrevistei o André Segatti, o Alexandre Bouri, que escreveu o roteiro, Paulo Cursino também escreveu o roteiro dos filmes mais recentes do Renato, mas o foco central é a filmografia do quarteto, né, com formação original, Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. E durante o tempo em que eles estiveram na TV Globo, a bilheteria deles era enorme. Era comumente, nos anos 80 principalmente, davam mais de 5 milhões de espectadores. Mas mesmo tendo uma das maiores bilheterias, sendo que, se eu não estiver enganado, no top 10, até hoje, tem 3 filmes dos Trapalhões entre o top 10 de toda a história da bilheteria nacional. Na época ele sofreu muito com as críticas de críticos especializados. Como que o grupo reagia a isso à época? Olha, hoje eles têm 3 das 10 maiores bilheterias. Naquela época, eles tinham 6 das 10 maiores bilheterias. Eles seguiam a vida, porque, claro, a crítica chateava. Né? O José Alvarenga Júnior, na entrevista que ele me deu para esse livro, ele fala que um dia ele leu uma crítica de um filme que ele dirigiu dos Trapalhões, chegou na casa dele arrasado, dizendo que nunca mais ia dirigir cinema, porque a crítica derrubou ele. Daí um dos parentes dele lá na casa dele falou: não, vai no cinema e vê se o público compactua com o que a crítica está dizendo. E aí ele saiu da casa dele, comprou o ingresso normalmente, sentou na plateia, a sala lotada, e o público rindo, se emocionando com o filme. Ele falou: não, quem está errado é a crítica, não sou eu. Né? Então é isso. Eles faziam filme para o público, né? O único filme que o Renato Aragão, né, os Trapalhões fizeram para crítica foi Os Trapalhões e o Alto da Compadecida, que foi um filme realmente para agradar a crítica, mas não agradou ao público, né? E eles viram que o caminho deles era fazer filme mesmo para o público fim, que eram as crianças e a família de modo geral. E agora, falando especificamente do teu livro, O Cinema dos Trapalhões, como é que surgiu a ideia? Da carência que tem, assim, estranhamente, os Trapalhões, o fenômeno que são de bilheteria, como indústria de cinema, não tem um livro a respeito dos caras. Isso me incomodou sobremaneira. E aí eu estava conversando com o editor, o Ken Sakamoto, que é o publisher da editora Laços. Ele falou: vamos lançar essa pesquisa que você fez em livro. Eu falei: então a gente vai preencher uma lacuna, porque não tem nada dos Trapalhões. Você vai em qualquer livraria, não tem um livro dos Trapalhões, né? Então esse livro veio para preencher uma lacuna e dar subsídio para fãs, para quem gosta de cinema, entender um pouco como que foi esse fenômeno dos Trapalhões no cinema. Em 1980, para ser mais preciso, em 1983, aconteceu a separação do grupo. Renato gravou com a Renato Aragão Produções O Trapalhão e a Arca de Noé, e a Demusa, que era a produtora que pegava Dedé, Mussum e Zacarias, no caso a primeira sílaba de cada nome Trapalhão, e fizeram Atrapalhando a SWAT. Porém, essa competição que eles tiveram nos cinemas acabou sendo um grande tiro no pé. Conta um pouco essa história de batalha cinematográfica durante a separação do grupo. Tem alguns entrevistados nesse livro que falam que teve uma espionagem como na Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos. Tinha informantes de um lado, de outro, teve uma competição para ver quem lançava antes, teve uma competição para ver quem fazia o melhor filme antes, e o que aconteceu foi que os dois filmes se tornaram um fracasso, tanto de público quanto de crítica. Eles viram que não tinha sentido nenhum continuar separado, porque a graça era os quatro juntos, né? Não tinha lógica nenhuma manter essa separação. Eles perceberam isso, ainda bem,
e retomaram e continuaram a fazer filmes até 1991, quando eles lançam Uma Escola Atrapalhada, e logo em seguida o Zacarias, que já naquele filme já estava debilitado, falece, e depois já não tem mais graça nenhuma e sentido nenhum continuar a fazer filmes. Uma outra coisa, o teu livro ele aborda muito a questão cinematográfica dos Trapalhões. Você chega a se aprofundar na questão da televisão ou apenas passa por ela? Passa. O foco total é o cinema produzido por eles. A televisão, quer queira ou não, ela foi muito noticiada no jornal, na imprensa. O cinema foi pouco, né? E a minha ideia foi justamente entender essa máquina de fazer filmes dos Trapalhões. Para a gente fechar, de todo o humor dos Trapalhões, qual tipo do humor que eles faziam que você mais sente falta nos dias atuais? Eu sinto falta do politicamente incorreto. Hoje, para fazer uma piada, você tem que ficar do lado de um advogado para ver se vai dar processo ou não. E naquela época não tinha essa caretice que tem hoje. Todo mundo se sente ofendido com tudo. E naquela época as pessoas acho que eram mais felizes e mais inteligentes, né? Aceitavam melhor a piada, aceitavam melhor tudo.